Glória a Deus, aleluia. Mais um dia onde a presença do Senhor, ela se manifesta de uma maneira tremenda e poderosa. E muito obrigado, você que tem nos acompanhado, a todos os irmãos e irmãs da igreja que têm prestigiado não somente este momento, mas junto estamos cultuando, louvando e agradecendo ao nome do Senhor. E neste dia eu peço a Ti, deixe este tempo para que você mergulhe e faça com que a presença de Deus seja manifesta na tua vida. O inimigo tem se levantado de todas as maneiras e o nível de guerra espiritual tem aumentado. O nosso nível de oração, ele também tem que aumentar. Então nesta hora eu peço a Ti que em nome de Jesus, que você se coloque, você se ponha diante de Deus e faça com que a presença de Deus se estabeleça aonde você está. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças nós te damos pelo teu amor e pelo teu cuidado. E agora, Senhor, nós pedimos perdão a Ti pelos nossos pecados e transgressões. Pedimos a Ti que a Tua presença venha, Senhor. Venha, Pai, não somente, Senhor, aqui neste lugar, mas aonde, Pai, esta pessoa que estiver assistindo, aonde ela estiver, aonde, Pai, os pés dela estiverem, Senhor, que os pés delas estiverem, Senhor, em nome de Jesus, que este lugar seja inundado com a Tua presença, Pai. Desfaça, despedaça, destrona todos os grilhões, algemas, amarras, quebra agora, Pai, todo jugo, toda obra, Pai, de macumbaria, de feitiçaria, tudo aquilo que foi feito, dito, falado, oferecido e consagrado seja destruído agora em nome de Jesus e que a Tua presença seja manifesta, Pai, e que o Teu querer, Senhor, venha agora, venha, Senhor, de uma maneira tremenda e poderosa, porque os Seus filhos foram chamados, ó Pai, para algo e para um propósito, Senhor, sobrenatural nesta terra, e que em nome de Jesus, que todos entendam, compreendam e vivam este sobrenatural. E nesta hora, Senhor, nesta hora, nós queremos chamar a Tua presença, a existência, Senhor, do Teu sobrenatural agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aonde você estiver, aonde você se encontrar, agora, se você estiver aí junto, se estiver ou no seu carro, ou no seu quarto, ou na sua sala, na cozinha, onde você estiver, ou até mesmo se você estiver trabalhando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, chame, adore, deixe com que a presença de Deus se estabeleça agora na sua vida, porque, como eu disse, o nível de guerra está muito grande, então deixe com que o Espírito Santo de Deus venha, e você entenda e compreenda, e saiba que as armas da sua milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destronar e desfazer toda obra maligna em nome de Jesus. Então vamos adorar, vamos louvar, vamos exaltar ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome. Aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Aleluia. Teus pensamentos me definem. Tu és tudo para mim. És a minha realidade. Aleluia, aleluia, aleluia. És a minha realidade. Glórias a Ti, Senhor. Abba, eu pertenço a Ti. Santo, 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 santo.
Abba, eu pertenço a ti. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, santo é teu nome. Glória a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto, pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Seus pensamentos me definem. Tu és tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Seus pensamentos me definem. Glórias a ti. Tu és tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. 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 És a minha realidade. És a minha realidade. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Santo é teu nome, meu Pai. Aleluia. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Aleluia, te adoramos, Senhor. Santo. Seus pensamentos me definem. Tu és tudo para mim, és a minha realidade. Aleluia, Santo. És a minha realidade.
para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço. Abba, eu pertenço a ti. Tu és a nossa realidade. És a nossa realidade. Aleluia, glória a Deus. Continue, deixe com que o Espírito Santo de Deus inunde a sua casa e essa presença chegue até aí onde você está, e nada impeça, ou que nada seja da maneira ou do modo que o inimigo assim lançou, mas que seja agora destruído e despedaçado, e que a presença de Deus seja estabelecida de uma maneira grandiosa e gloriosa em nome de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele está movendo, tem um turbilhão aqui do sobrenatural de Deus acontecendo. Eu não sei para quem que é, eu não sei com a irmã, o Espírito Santo de Deus está falando, você foi curada, Deus te curou, Deus te libertou, Deus te salvou. Então não deixe ou não entre novamente, não assuma este jugo de escravidão, não aceite nada mais sobre a sua vida. O Senhor já te curou, Ele já deu, Ele já liberou a palavra de cura e uma palavra de libertação e liberdade sobre a tua vida. Então receba em nome de Jesus. E o Senhor ainda está me falando ainda mais. Tem uma irmã que ela foi curada de um tumor na cabeça, num tumor, e Ele está falando assim, olha, pode falar para ela, em nome de Jesus, deixe com que o Senhor mantenha e faça aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. Não deixe nada atrapalhar, nada roubar a sua paz, a sua fé e aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, receba a certeza e que seja aumentada a sua fé para você viver este sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mantenha, deixe com que esta presença seja estabelecida sobre a sua vida, deixe com que esta presença se mantenha na sua casa, na sua vida, no seu lar, em tudo aquilo. Sabemos que são dias difíceis, são momentos difíceis que eu ainda digo que no âmbito espiritual, um nível de guerra e uma batalha está sendo travada de uma maneira muito grande, mas em nome de Jesus, este é o tempo de nós nos posicionarmos, este é o tempo de nós crermos, este é o tempo de nós vivermos, este é o tempo de nós mergulharmos, este é o tempo de nós estarmos juntos, unidos, vivendo este sobrenatural de Deus. Ainda que o mundo, ainda que as situações, circunstâncias digam não, entenda, você foi chamado para um propósito nesta terra. Você, somente você sabe aquilo que está hoje dentro do seu coração, aquilo que está passando na sua cabeça. Então é por isso que Deus ele te chamou, porque você é um escolhido, você é uma escolhida. Deus sabe de todas as coisas que está fazendo sobre a tua vida. E já para darmos andamento, em Gênesis capítulo 37, conta-nos uma história que evidenciou para mim tanto a oração, e durante todo este dia ficou movendo dentro aqui do meu espírito algo para poder estar passando. Em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1, vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra das peregrinações com seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó.
Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-se uma túnica de várias cores. Versículo 10. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, versículo 4, continua, vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros, seus irmãos odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Agora sim, versículo 10. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinados em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Guarda essa palavra. Versículo 13. Disse Israel a José. Israel, hoje chamado anteriormente Jacó, hoje Israel. Não apacentam os teus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondendo-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai, vê se vão bem os seus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Versículo de número 18. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse, não derramareis sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Chegando José e seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando, e, tomando-o, lançaram-no na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas. Vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito tem carne? E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alcançando da cisterna, venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. E versículo 36, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças nós te damos, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor quiser falar conosco, ou da maneira que o Senhor quiser mostrar e revelar esta palavra para nós, o Senhor tem total liberdade a fazê-lo, diante de tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, a nos mostrar e a nos revelar. Graças nós te damos, que mingue, Senhor querido, tudo aquilo que o homem quiser, para que o teu Santo Espírito se sobressaia e faça com que a vontade do Pai seja revelada, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava lendo, o Senhor trouxe uma pergunta. E essa pergunta é: você é aquilo que Deus chamou para você ser? Ou você é aquilo que as pessoas querem que você seja? Por que esta pergunta diante deste texto?
Porque o que é que acontece? Muitas vezes nós nos deparamos exatamente nesta colocação. Nós nos deparamos muitas vezes exatamente passando pelos mesmos processos, passando pelos mesmos caminhos que assim José passou. Por quê? Quem era José? José era filho de Raquel, ou seja, um filho amado, filho da velhice de Jacó, assim posterior chamado Israel. Então o pai assim era aquele filho querido, era o filho da mulher que realmente ele amava, era a mulher que ele sempre quis. Então José ali diante dos seus irmãos, quando o pai começou a ter ali alguma atração melhor ali pelo seu filho, começou a mostrar este amor, os irmãos fizeram o quê? Invejaram. Mas não foi a partir daí que começou. Foi assim, entenda, assim como José, muitas vezes nós nos deparamos assim. Nós contamos a nossa vida, nós contamos sonhos, nós deixamos as pessoas saberem daquilo que nós queremos, e somos assim como José, muitas vezes inocentes. Por quê? Porque esta alegria transcende a nossa vida, que nós queremos compartilhar, mas nem todos têm o mesmo pensamento. José, ele começa a contar os sonhos para seus irmãos, mas o que acontece quando ele começa a contar os sonhos para os seus irmãos? Primeiro, nenhum dos seus irmãos tem o mesmo pensamento que ele. Nenhum deles enxerga a dimensão destes sonhos da maneira que José ele enxerga. Ou seja, José, mesmo ele inocente diante de tudo aquilo que ele conta, ele confia inteiramente nos seus irmãos, confia inteiramente ali nos seus pais. Mas o fato que começa a discorrer, daí tem este seguinte princípio. Aonde que nós vemos isso? Porque quando ele começa a contar, quando ele começa a falar, quando ele começa a dizer os sonhos que ele teve, e os irmãos já não gostam, e o pai também não gosta, o que começa a haver? Nenhum deles o quê? Ninguém aceita. Eles não aceitam aquilo que José está contando. Agora vamos parar e vamos trazer para nós. Quantas vezes nós exatamente temos estes sonhos, temos estes projetos, temos estes planos, nós nos preparamos daquilo que Deus tem para nós, nós começamos a compartilhar tudo isto, e o que acaba acontecendo quando nós começamos a compartilhar? Muitas pessoas não aceitam. Por que não aceitam? Daí nós agora temos que começar a entender e compreender. Muitos não aceitam por quê? Em algum instante na vida dela, em algum momento, desde o nascimento até a vida dela hoje, ela foi de alguma maneira, ou ela teve um trauma, ou ela foi machucada, ou algo na alma dela foi corrompido, ou seja, ela foi roubada naquela área específica. Então ela não vai conseguir mais se alegrar com a pessoa, sonhar junto com aquela pessoa, ela não vai ter mais aquela vontade de fazer. Por quê? Porque um dia mataram ela, e pessoas assim são pessoas que estão machucadas, feridas, estão vivendo daquilo que hoje ela carrega como se fosse uma verdade. Então os irmãos dele começaram a jogar algo sobre a vida dele que muitas vezes ele não tinha nem entendido, e muitas vezes isso acontece conosco, acontece diariamente conosco. Muitas pessoas lançam julgos sobre a nossa vida, mas assim, nós não compreendemos, porque nós não estamos vivendo aquela realidade, nós não estamos vivendo aquele momento, nós não estamos vivendo aquilo, e nós não passamos por aquilo, porque eles estão carregando, e eles estão com marcas, eles estão com feridas abertas, eles estão com traumas que eles carregam, colocaram ali nos ombros dele, nos lombos deles, e estão carregando, estão levando para os lugares. E José simplesmente ali inocente com tudo. Por quê? Porque ele não tinha esse problema. Para ele é o seguinte: aquilo que está aqui dentro de mim,
é para ser revelado. Aquilo que está dentro de mim não tem problema nenhum falar. Mas mal ele sabia que tudo aquilo estava sendo visto com outros olhos. E o que acabou acontecendo? Quando o pai dele chamou ele e disse: olha, vai lá e me traga notícias dos seus irmãos. O que aconteceu? Quando estas pessoas elas estão passando por estes processos, dentro dela automaticamente já tem a malícia. Ou seja, elas tentam sempre conspirar, elas sempre tentam inventar, falar ou planejar algo para que a sua alegria ou a sua disposição ou até mesmo seu chamado seja roubado, porque elas não querem ver você crescendo, elas não querem ver você dimensionando e atingindo aquilo que Deus tem para você, porque como nós falamos no começo, você é aquilo que Deus te chamou para ser, ou você é aquilo que as pessoas querem que você seja. O que é? Então José começou a olhar e observar, tanto que quando José chegou, e olha que interessante, você pode ter se deparado com isso, pode ter passado por isso várias vezes, quando alguém chega ali e olha, como os irmãos de José falaram, olha lá, ó o sonhador. Ou seja, sempre usando um tipo de sarcasmo ou uma ironia para poder falar de você, para poder falar do seu chamado, para poder fazer de algo. Por quê? Você em si entende, compreende, sabe ou mergulha no sobrenatural de Deus, mas muitas pessoas não. Muitas pessoas não querem entender, mas para tudo tem um propósito, sim. Deus pode livrar? Pode, mas muitas vezes nós temos que passar por determinadas coisas, porque assim como foi com José, também quem vão, ou muitas pessoas que estão do nosso lado, são os nossos irmãos, são as nossas irmãs, são as pessoas que estão do nosso lado, fazendo e olhando desta maneira. São exatamente estes matadores de sonho, exterminadores de chamado de Deus na sua vida. Eles não querem ver o seu crescimento, eles querem sempre que a posição ou a palavra ou aquilo que eles acham sejam sempre superior àquilo que Deus te chamou para fazer. Então José continuou esta caminhada, ele continuou até que quando os irmãos perceberam isso, eles chegaram e fizeram o quê? Todo aquele trâmite de pegá-lo, jogá-lo ali dentro daquele buraco, dentro daquela cisterna e iam matá-lo. Mas um dos irmãos falou: não, pera, que este sangue não caia sobre a nossa vida. Então vamos vendê-lo. Que foi proposital, eu vejo assim, até propício de ter passado aquela caravana ali junto. Então quando passou ali aquela caravana de ismaelitas, eles falaram: vamos vender. Até a hora que eles chegaram lá no Egito e venderam José para Potifar. Então diante disto, prestem minha atenção. Quantas vezes ou em quantos momentos os seus irmãos também muitas vezes não te venderam ou venderam você de uma maneira que você não é? Te julgaram, te culparam, te disseram, te falaram ou até injustamente chegaram e te colocaram numa situação onde você nem fazia ideia do que era ou nem compreendia aquilo. Quantas pessoas hoje não fazem isso, ou não tem este entendimento, ou perdão, não tem este posicionamento? Então, o que acaba acontecendo? Quando José, ele começou a olhar, ele falou: peraí, e agora? O que está acontecendo? Imagina, um rapaz de 17 anos, ele começar a ter consciência. Porque os irmãos já estavam todos feridos, machucados, estavam com inveja. Inveja daquilo que Deus tinha dado para ele. Entenda uma coisa e compreenda isso. Tudo que Deus coloca na sua mão e aquilo que é dele, sempre vão se levantar pessoas com inveja. Mas aquilo que Deus tem para você é só você que vai realizar. Mas nós precisamos entender todo este contexto. José até o momento não compreendia por quê. O que aconteceu ali com José? Os irmãos queriam a morte. E quando queriam a morte dele, Deus livrou ele desta morte e ele chegou à casa de Potifar. Chegou ali ao Egito. E muitas vezes Deus vai nos começar a nos direcionar para isso. Ele colocou ali, ele foi vendido como escravo, mesmo não sendo
escravo. Por quê? Porque o nosso posicionamento é quem define quem nós somos. Ele foi vendido como escravo, mas em algum momento, quando falaram mal dele, quando disseram, quando maltrataram, quando conspiraram, quando disseram, qual foi a atitude de José? José se manteve naquilo que Deus chamou ele para ser. Então ele se manteve obediente. E não só obediente, porque quando ele entrou na casa de Potifar, Deus começou a restaurar toda ali a casa, ou melhor, começou a frutificar, começou a prosperar a casa ali de Potifar. E automaticamente a mulher de Potifar já começou a querer induzir o jovem José para poder deitar com ele. E ele recusou. Ele chegou e jogou fora. Ou seja, ele pegou e falou, não tem necessidade, porque ele poderia ser um amante desta mulher sem ninguém descobrir. Por quê? Ele estava gerenciando toda a casa de Potifar, então não teria problema. Mas entenda, quando nós temos um chamado, quando nós nos posicionamos com Deus, quando Deus coloca sonhos dentro de nós, e esses sonhos vêm de lá do alto, nós não precisamos nos corromper, nós vivemos em santidade, nós não precisamos nos vender a nada, porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, ainda que seja um processo longo ou um processo dolorido, mas Deus, Ele respalda com a sua palavra, e Ele não se vendeu à prostituição, Ele não se vendeu a desagradar e a desobedecer a Deus, Ele se manteve fiel, e esta fidelidade dele fez com que ele fosse levado para onde? Para o cárcere. Ele foi preso, ele foi lá para as cadeias, para as prisões, ele foi lá, levado lá naquele era como um calabouço muito grande, era tudo ali por debaixo ali do lugar onde eles estavam. E o carcereiro, olhando para ele, deixou todos nas mãos dele. Ou seja, mesmo como agora escravo e preso, Deus estava com ele por causa da obediência e fidelidade dele, totalmente inapropriadas para Deus poder fazer. Então, o que Deus tem preparado para nós, nós temos que seguir. O que Deus tem feito conosco, nós temos que seguir. O que Deus pegou e preparou para nós de melhor, nós temos que continuar fazendo. Mas de que maneira? Entenda uma coisa, em santidade. A santidade, ou seja, a obediência àquilo que Deus tem e aquilo que Deus preparou para você, ou melhor, aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, diante de toda esta verdade que está sendo revelada, José, ele começa a entender que Deus não estava querendo simplesmente fazer um trabalhar qualquer com a vida dele. José começa a entender que Deus, independente de todo o processo que ele passou ali de dor, ele se manteve fiel. Todo o processo ali de prisão, ele se manteve fiel. Hoje, como governador, ele se manteve fiel. E ele se mantendo fiel a Deus, ele fez com que toda uma geração fosse salva por causa da sua fidelidade. Ele fez com que o povo de Israel se mantivesse. E agora quero voltar e quero dar esta atenção a você. Você, isso mesmo, a você. Por quê? Quantas vezes você já não passou por estes processos? Quantas vezes, ou até mesmo agora, neste momento, na sua vida você pode estar passando por esse processo. E Deus está chegando e falando para você, olha, é momento de você se calar. É momento de você orar. É momento de você somente ouvir. É momento agora somente de você observar. Porque eu peguei uma frase para mim e isso foi uma realidade. A pessoa inteligente aprende com o erro dos outros, mas a pessoa inteligente aprende com seus próprios erros, mas a pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Então nós não precisamos passar por determinadas coisas para poder aprender. Nós precisamos sim
observar tudo o que está acontecendo e aí a partir daí tomar um posicionamento em Deus daquilo que o Senhor tem. Entenda, processos nós vamos passar em toda a nossa vida. Desde quando nós nascemos até hoje nós passamos por processos. Cada um, você pode reparar, eu tenho muito claro comigo, eu passei por 3 processos muito claros na minha vida. Até os meus 14 anos, depois dos 14 anos até os 19, dos 19 até o 40 e agora estou vivendo um novo tempo diante dessa realidade. Então vamos colocar de 5 a 6 anos vivendo agora uma nova realidade, entrando neste 4º processo. Então, para podermos compreender e entender que assim, a nossa vida tem que atender aquilo que o Senhor colocou para nós. Não nós pedimos para Deus fazer aquilo que nós queremos, mas nós nos submetermos àquilo que Ele tem preparado para nós. José, diante de tudo aquilo que ele passou ou viveu, ele se submeteu a uma ordem de Deus. E daí quando ele teve aquele encontro com os irmãos dele, o que era mais fácil ele falar? Mata todo mundo. Executa todo mundo. Para que eu quero um monte de pessoas de sair do meu lado? Pessoas que me traíram, pessoas ali que me invejaram, para que? Não, ele pegou e mostrou quem realmente ele era e o que Deus tinha preparado para a vida dele. Ele foi o quê? Obediente. Ele viveu em santidade e ele praticou o perdão. Este perdão que muitas vezes joga ou lança sobre as nossas vidas determinados jugos. Porque Deus te fez uma promessa. Deus te deu um chamado. E Deus chegou e disse, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, se ele vai cumprir isso, quem somos nós para querermos opinar da maneira que Deus ele trabalha? E se ele disse, agora neste momento, vamos colocar todos, com a nossa cabeça, ela começa a ser envolvida de tantas coisas, porque nós vemos hoje mortes, nós vemos pessoas totalmente frustradas, nós vemos pessoas entregando lugares porque entraram em falência, mas a nossa segurança está em quem? A nossa vida está forjada em quem? E é isso que nós temos que fazer. Quer fazer? Faça o melhor. Quer buscar? Busque o melhor. Na palavra, eu acho tão tremendo que ele fala assim, se você prega, então se prepare para pregar o melhor. Se você fala, ou se você conversa, então faça o melhor. Não chegue simplesmente olhando e falando, eu gosto disso. Não. Para aquilo que Deus te chamou para fazer, faça o melhor. Se doe da maneira que Deus ele te chamou para se doar. Mas fulano de tal, mas o outro. Entenda, problema é de quem está falando. José não entendeu e não compreendeu nada disso, deixou para lá, falou assim, é o seguinte, o que eles fizeram foi para quê? Para a glória de Deus ser manifesta. O que eles estão falando é para a glória de Deus ser manifesta. O que eles estão dizendo é para a glória de Deus ser manifesta. Não estou nem um pouco preocupado, mas nós temos que entender quem nós somos. Nós temos que entender qual é o nosso chamado. Hoje você entende quem você é? Hoje você entende para aquilo que Deus ele te chamou? Hoje dentro da sua casa, hoje muitas vezes ou tendo que fazer algum tipo de serviço externo ou alguma coisa, você entende para que Deus ele te chamou? Se você entende isso e compreende isso, viva esta verdade, viva em cima daquilo que Deus te colocou, viva naquilo que Deus te chamou para fazer. Não invente situações, não coloque ou não crie situações dizendo que foi Deus ou não. Viva aquilo que Deus te chamou para fazer. Se este momento Deus está falando, ore, então ore. Ore, porque tudo que Deus mandou você fazer era simplesmente orar. Se Deus chegou, vai em tal lugar e pregue, pregue. Vai falar, não, mas e se é uma família que está realmente precisando e o marido está querendo se matar? O que você vai fazer? Ou a gente vai entrar naquele mesmo dilema agora de Jesus? Não, no sábado não pode manifestar milagre. Não, então na quarentena não pode ter salvação. Pode sim.
Pode ir lá que tem pessoas e o Senhor está te respaldando. Pode, tem pessoas para serem salvas, tem pessoas para poderem fazer. Esses dias mesmo nós fomos e foi lá um milagre sobrenatural de Deus. Vidas ali estavam ali e se converteram ao Senhor. E para finalizarmos, deixo algumas perguntas para a nossa reflexão. Você, em algum momento, foi gerado algum tipo de trauma ou situação sobre a tua vida que você está preso? Ou de repente que você entende que lançaram ou colocaram sobre a tua vida? Pensa sobre isso. Porque isso tem a ver também com o seu chamado. Porque se o seu chamado estiver preso naquilo que as pessoas querem, não tem como desenvolver aquilo que o Senhor preparou para você. Uma outra pergunta é: ainda guarda sentimentos ou não perdoou alguém? Por que esta pergunta? Porque muitas vezes tudo aquilo que as pessoas fazem, diferente de José, que pode ter tido aquele sentimento, mas houve ali a liberação, o perdão para os seus irmãos, muitas vezes nós podemos estar carregando isso nas nossas vidas. Ou será que as pessoas sabem que algumas palavras que disseram para nós foram tão agressivas a ponto de gerar qualquer tipo de constrangimento, ou de dentro de nós alguma ferida ficou marcada? Então pense sobre isso. Você está preso ou presa, de repente, algum medo? Porque vamos pensar um pouco. Se nós estamos escravos de alguma coisa, nós ficamos submissos àquilo. Então, se nós estamos de repente colocando ou vivendo de alguma maneira que assim está contra aquilo que Deus está falando, então, em nome de Jesus, simplesmente só repare isso, porque nós vemos assim como foi com José. Se da maneira que você está, da maneira que você estiver, viva, compreenda, mergulhe, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Entenda este chamado na sua vida, compreenda este chamado na sua vida, viva este chamado na sua vida, mas não queira pagar com a mesma moeda, não queira fazer a mesma coisa que fizeram, não queiram provocar. Entenda, uma coisa eu aprendi desde o começo do ministério, e desde quando eu comecei aí, bem no comecinho, a estar indo no primeiro acampamento em 1993. Então, logo que eu comecei a entender quem era Jesus, não cuspa no prato que você comeu. Então seja grato com todas as pessoas que te ensinaram, te auxiliaram e disseram algo para você crescer e para você romper o sobrenatural. Mas entenda uma coisa, Deus chamou você, então mergulhe neste sobrenatural. Mergulhe naquilo que Deus tem para a sua vida. Seja grato, mas não pare, não estabilize a sua vida, não deixe nada paralisar aquilo que Deus começou sobre a sua vida. Então rompa, vai indo, não deixe com que nada atrapalhe o mover sobrenatural de Deus. Então continue, marche, caminhe, mergulhe, viva o sobrenatural. Este é tempo de quarentena, então é tempo de busca, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de mergulhar na presença de Deus. Ah, mas eu não conheço muita palavra, então ótimo, então é tempo de você estar orando, buscando, entendendo. Ah, mas eu não consigo ler, ótimo, então começa a ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida e começa a colocar tudo aquilo lá em prática, porque o chamado de Deus, este chamado, ele tem algo que marca, porque assim como foi com José, Deus, ele quer fazer assim contigo. Ele quer te levar no lugar aonde ele preparou para você, não no lugar que você quer, não no lugar que você espera, não no lugar que você acha. Ele quer te colocar no lugar que ele preparou para a sua vida. Então, se você tiver que passar por todos os processos, se você que tiver, então se mantenha. Este é o tempo de você entender e compreender. Se mantenha da maneira que Deus, ele te chamou, da maneira que Deus, ele te colocou. Sempre busque esta presença maravilhosa de Deus. A confirmação está na sua palavra. Então viva esta palavra, viva
este sobrenatural de Deus, porque quando nós obedecemos, nós começamos a viver a santidade, o propósito e o sobrenatural de Deus. Num tempo onde não há expectativa, Deus gera expectativa. Aonde não tem como comprar, Deus te faz comprar. Aonde não tem como falar, Deus pega, levanta a sua voz como uma voz profética. Da mesma maneira, não tinha como, não tinha condições, não tinha possibilidade para José, mas Deus, ele olha um coração quebrantado, ele olha um coração contrito, ele olha para você, ele olha para você. Então compreenda e entenda isso. Este é o tempo de você olhar: Jesus me libertou das prisões, mas aqui na minha cabeça, quais são as condições que eu me coloco? Estou submetido às coisas que vêm para mim? Ou estou crendo e mergulhei naquilo que Jesus preparou para a minha vida? Entenda, hoje o que Deus está fazendo é te tirando. Olha, você sabe que você tem todo aquele monte de conhecimento, não é? Então ele está te tirando todo aquele monte de conhecimento. Tá balançando, fazendo assim, ó. Saiu tudo, saiu. Vai vir com aquela ducha de água gelada e lavar tudo. E vai falar assim: olha, presta atenção. A partir de hoje, eu vou te mostrar quem você é, para que todos vejam quem realmente você é. E daí agora ele vem e começa a tratar toda a sua vida. Começa a moldar uma nova vestimenta. Começa a colocar novos dons, novos talentos, e começa a aperfeiçoar aquilo que você já tem. Deus não está querendo te tirar, Deus está querendo acrescentar. Deus está querendo mostrar quem realmente você é. Porque durante estes anos, alguns anos atrás, tinham pessoas sendo ungidas, separadas, colocadas em cargos de liderança, e muitas vezes as pessoas estavam ficando doentes, cansadas, sobrecarregadas, porque não entendiam o que realmente era. Pessoas que eram chamadas, ou têm um chamado, mas que o chamado dela era abortado a partir do momento que ela recebia uma unção. Ou ela era separada como um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo, um apóstolo, ou o que seja. Por quê? Porque Deus, ele tem tempo para as coisas. E há tempo para todas as coisas. Se você quer e almeja este sobrenatural e este chamado de Deus, hoje é tempo de você entender e compreender o que Deus tem para a sua vida. E ainda vou um pouquinho além. Primeiramente, entenda quem você é em Deus. A hora que você começar a compreender quem você é, você vai começar a ver o quanto você é importante e o quanto Deus, ele te ama. Ele te ama. Ele te ama de uma maneira sobrenatural. Por isso que ele quebrou todas as prisões, as cadeias que existiam dentro de você, que existiam na sua mente, que existiam no seu coração, e falando: se você crer, somente se você crer, Deus está te mudando e moldando. Ele está te transformando e fazendo com que você viva o sobrenatural dele. Então, em nome de Jesus, seja aquilo que Deus quer que você seja, não aquilo que as pessoas querem. Porque o que Deus quer, ele sempre vai te colocar no lugar que ele preparou para você. O que as pessoas querem, sempre vai ter bajulação, sempre vai ter conversinha, sempre vai ter isso, disse, me disse. Mas aonde Deus, ele te colocou, aonde Deus, ele quer para você, aonde Deus, ele tem planejado para você, sempre será o melhor lugar. Então, nesta hora, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você se posicione diante de Deus. E nós vamos estar adorando com a música que nós começamos aqui, o culto. Nós vamos começar a adorar. Por quê? Porque assim, é uma adoração. Mas nessa adoração, eu quero que você posicione e coloque agora diante de Deus. Coloque diante de Deus. Tem alguma coisa aí que está te machucando? Coloque nas mãos de Deus. Tem alguma coisa ainda que está te ferindo? Coloque nas mãos de Deus. Tem algo que você não consegue vencer?
Coloca nas mãos de Deus. Coloca, mas coloque da seguinte maneira: tenha a certeza que o Senhor está pegando, está tirando aquilo, está restaurando a sua alma, está te levando à cura. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos. E agora eu oro, Pai, pelo meu irmão e pela minha irmã, em nome de Jesus. Oro para que eles enxerguem e vejam agora, Senhor, e compreendam, através do Espírito Santo de Deus, se há algo que ainda machuca, se há algo que ainda, Senhor, incomoda, se há alguma situação, Pai, algum evento, Senhor, que aconteceu na vida dele, que gerou algum trauma, ou na vida dela, em nome de Jesus eu te peço, que agora o teu Santo Espírito leve, Senhor, a este entendimento de perdão, porque através da liberação do perdão, Pai, porque, Senhor, não é ele sentir, mas ele abrir a boca dele como uma voz profética agora e dizer: eu perdoo. Eu perdoo. E também reconhecer se há algo que não está conseguindo mudar. Olha, simplesmente eu era assim, mas com Jesus eu creio que lá em Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor está colocando o fruto do Espírito em minha vida, e eu vou mergulhar agora e vou ver dia após dia o Senhor me transformando, me mudando e fazendo com que a sua realidade seja manifesta. Receba agora em nome de Jesus o bálsamo do Senhor, receba a cura do Senhor, receba a graça transformadora do Senhor, pois Jesus, em todos os lugares aonde você esteve, aonde você passou, Ele sempre esteve ali ao seu lado, cuidando e protegendo. Em nome de Jesus, receba tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, e que este amor seja, em nome de Jesus, transformado em algo sobrenatural. Vai recebendo agora, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus. Oh, remandará la mandará vala mandere cantará la malamas. Replafassure cantere antara lamas. Deus está te curando. Eu não sei o que você está passando ou está vivendo agora, mas Deus está falando, Ele te levanta neste momento. Nenhum espírito de opressão mais pode ficar sobre a tua vida. Então agora, em nome de Jesus, aonde você estiver aí, em nome de Jesus, receba. O Senhor, Ele te levanta agora. Receba, em nome de Jesus. Aleluia. Que o chão que eu piso, és mais real que o ar em meus pulmões. Seus pensamentos me definem. Tu és tudo para mim. Aleluia. És a minha realidade. Glórias a ti, Senhor, santo é teu nome, Pai. És a minha realidade. Receba, em nome de Jesus. Abba, Aleluia. eu pertenço a ti. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Abba, eu pertenço a ti. Receba essa verdade, receba essa verdade. Aleluia. És a minha realidade. Glórias a ti, Senhor, santo é teu nome, Pai. És a minha realidade. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus mover sobre a tua vida.
Essa semana será uma semana que você entenderá, compreenderá e viverá o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios ou na sua empresa, qualquer lugar. Mas compreenda, quando você vive esta verdade em obediência àquilo que Deus te chamou para ser, ninguém pode te tirar do propósito de Deus. Sim, vão ter os obstáculos, as tempestades, as barreiras, as situações, os problemas, mas sempre Deus te colocará no lugar que Ele tem preparado. Somente creia e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela tua vida. Muito obrigado por aquilo que Deus tem feito através da sua vida. E que o Senhor cada vez mais resplandeça a tua glória. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.